Hoje eu vou falar sobre uma grande arma, uma arma mais poderosa para qualquer nação, para qualquer família, para qualquer comunidade. Na medida que eu for falando, eu peço que uma segunda voz fale com você. Essa voz é mais importante do que a minha, porque é a voz do Espírito Santo. Que ele possa falar ao seu coração. E o tema hoje é de grande importância. É sobre a unidade. Jesus, no momento final da sua vida. Quando você quer falar de uma pessoa importante, do que foi uma pessoa, você lembra sempre dos últimos momentos de sua vida. Seus momentos finais, sua palavra final, sua mensagem final. Jesus, que é Deus, sendo Deus, ele veio a esse mundo, ele deixou a mensagem final, que está aqui em João 17. A mensagem final de Jesus, depois da oração sacerdotal, ele ora ao Pai. Ele agradece ao Pai por tudo que o Pai deu a ele, o Pai nos doou a ele. E ele diz ao Pai: Pai, eu oro, eu te peço que todos sejam um, que eles sejam unidos para que o mundo creia. Por que será que Jesus, no momento final, no momento que ele se entrega ao Pai, ele se preocupou de orar pela unidade dos cristãos? Para que seus filhos amados fossem um para que o mundo creia. A força de uma família está na unidade. Veja quais são as forças dos índios. As tribos, eles são unidos em torno daquele que lidera, do cacique. Nas tribos da África, nos quilombolas. Gandhi dizia isso. Quando eles estavam em guerra, ainda estavam em guerra, e as pessoas se levantaram e disseram para ele: os países estão se levantando contra nós, os inimigos se levantam contra nós. Ele disse: isso não é nenhum problema. O problema é quando o próprio sangue está um contra o outro. Jesus mesmo disse no Evangelho: o reino que se levantar dividido por si mesmo se destrói. O cristianismo tem uma força, e a força deve ser da unidade dos cristãos. Atos 1, 44, já o início de Atos Apóstolos, está lá escrito: a multidão dos fiéis viviam unidos, tinham um só coração, tinham uma só alma, tudo que eles tinham estava em comunidade, colocava em comunhão, não havia necessitado entre eles. A força do cristianismo começa logo nos primeiros momentos, depois do dia de Pentecostes. E havia um sinal que identificava os cristãos, que levavam multidões a se unir a eles. O que era? Vejam como eles se amam. Muitos jovens vêm para a comunidade de Obra de Maria pela unidade entre nós, pela alegria entre nós, o testemunho de um grupo de jovens unidos em comunhão arrasta uma multidão para Deus, ao contrário da divisão. O que mais afasta as pessoas da fé, o que mais afasta as pessoas da igreja é a divisão. Eu tenho testemunho da minha casa. Eu, quando conheci o Evangelho, um irmão meu também conheceu. Na verdade, ele foi primeiro do que eu. Ele comentou, mas entrou aqui e saiu aqui. Meses depois, ele se afastou da fé. E eu insisti, ele não queria ir. Eu perguntava, mas por quê? E sabe o que é que ele me disse? Para eu estar dentro de uma igreja, vendo divisão, é melhor eu não participar. Nós não podemos ser contra-testemunha
gerando divisão, o que leva muitas pessoas a desistirem da caminhada é quando nós quebramos a comunhão entre nós, quando nos entendemos. Claro, nós somos pessoas humanas, mas Jesus disse, só vão saber se vocês são meus discípulos, se vocês são uma comunidade que realmente eu sou o Senhor dela, se vocês se amarem uns aos outros. Quem identifica quem nós somos, se somos de Deus ou não, porque Deus é amor, é se nós vivemos o amor entre nós. Vejam como eles se amam. Deve ser a característica, o outdoor, a faixa desse sinal da presença de Deus entre nós, é a unidade do grupo, do lugar aonde nós estamos vivendo. E muitas vezes, quando não acontece essa unidade, e ao contrário, chega a divisão, leva-nos aos questionamentos. Aqui é ou não o meu lugar? Vale a pena ou não ser de Deus? A divisão nos afasta da oração, nos deixa fraco, desanimado, triste. A divisão nos leva muitas vezes ao fracasso da fé. A divisão nos que seguiam Paulo, por exemplo. Eu sou de Apolo, havia um grupo, né? Eu sou de Paulo. Ele disse, não, Paulo disse, Apolo plantou, Paulo regou, um planta, o rega, nada disso é importante. Nós somos apenas operários da vinha do Senhor. Não importa quem planta, nem quem rega, o importante é que Deus é quem faz crescer. Então, nada de muro, ponte. O cristianismo precisa derrubar os muros e construir as pontes. Reconciliai-vos uns com os outros, diz o Evangelho. Paulo aos Coríntios fala 1 e o 10, ele diz, quem reza a Deus, quem ora a Deus, deve orar pela sua comunidade, deve orar pelos cristãos, por aqueles que estão ao seu redor, para que eles tenham de comum acordo, estejam em pleno acordo, para que a unidade aconteça na diversidade. A unidade na diversidade. As pessoas pensam que a unidade é pensar igual, estar na mesma linha, na mesma direção. Não. É uma unidade na diversidade. Como uma banda de música, uma orquestra. Cada instrumento tem a sua importância. Sermos unidos não significa ser iguais. Aqui na comunidade eu costumo dizer, cada flor tem o seu brilho, tem uma unidade na diversidade. Paulo ainda pede na comunidade aos Efésios que a gente suporte, mutuamente, suportar, mutuamente, uns aos outros, na caridade. Aqui tem uma missionária já de idade, chamada Maria da Noiva. Ela diz, as diversidades, as dificuldades, que nos leva a dar o perdão e receber o perdão, nos faz colocar em prática o Evangelho. Quero terminar com um salmo que eu aprecio, um salmo lindo, orado inclusive por outras religiões, é o Salmo 133. Como é bom, como é agradável os irmãos viverem juntos em comunhão. A unidade e a força dos cristãos é a força de uma comunidade como a nossa. Deus abençoe.